Começando mais um vlog Rotina de Advogada aqui no canal e a gente vai ter bastante coisa pra fazer. Hoje é dia 6 de fevereiro, domingo, e temos recurso pra terminar, agenda da semana pra fazer, conteúdo pra programar e bastante coisa. Dominguinho à noite já, a última vez que eu vim aqui conversar com vocês era à tarde. Já são 8 da noite, nesse intervalinho eu dei uma fugidinha pra ir no cinema assistir Spencer, que é a história da princesa Diana. E confesso pra vocês que eu tava muito animada pra assistir esse filme, eu esperava mais, eu acho, do enredo. Eu gostei, mas é um drama bem pesadinho, assim, acho que conta uns vieses que eu ainda não conhecia da história da princesa, que inclusive me deu a curiosidade de ler o livro, né, a biografia dela. Vamos ver, né? 8 da noite, pessoal, já estou sentada aqui no computador, porque eu tenho um recurso para terminar essa semana. É um agravo de instrumento, então tô chegando pertinho ali do prazo. Na verdade, eu já adiantei bastante desse recurso nessa semana passada. Vai faltar ali mesmo é formatar o recurso e a partezinha dos pedidos. Tô entrando com esse agravo de instrumento porque ele é relacionado a uma decisão interlocutória de um juiz. Então eu quero atacar essa decisão, porque a minha parte, a parte que eu estou representando, ficou irresignada, ou seja, não aceitou a decisão e realmente eu acredito que é uma decisão que tem bastante embasamento jurisprudencial. As possibilidades, uma delas seria atacar através de embargos de declaração. O embargo de declaração, assim que a parte é intimada, correm 5 dias para que a gente possa entrar com os embargos. E esses embargos, na verdade, eles são direcionados ao próprio juiz que deu a decisão, ou seja, em primeira instância. Do contrário, o recurso, que é o que eu estou fazendo, que é o agravo de instrumento, ele não vai para o juiz de primeira instância, ele vai para o Tribunal de Justiça para que os desembargadores possam analisar o pedido e reformar ou não a decisão, que eu espero que eles reformem, né? E nesse caso eu optei pelo agravo, porque como advogado a gente tem que perceber o quanto a tratativa com o juiz é fácil ou não. Isso não significa que o juiz tem que ser parcial, não é nada disso, muito pelo contrário, o juiz ele tem que ser imparcial, mas quando a gente percebe que há uma certa dificuldade, né, em tratar com o juiz, que há um obstáculo maior da gente conseguir deferimento de decisões, se a gente consegue um bom respaldo jurídico, um bom embasamento jurisprudencial, ou seja, se as teses lá no Tribunal de Justiça são mais favoráveis para o nosso cliente, muitas vezes é mais adequado que a gente ingresse em segunda instância para tentar reformar a decisão do que simplesmente atacar novamente com o próprio juiz que já indeferiu. As chances que ele indefira em primeira instância são muito grandes. O que vai acontecer? Ele só vai reformar a decisão se realmente houver uma omissão, uma obscuridade na decisão, se ele realmente entender que ele falhou, aí ele pode voltar atrás e reformar. Mas se o juiz já de primeira instância ele realmente já demonstra que ele não vai deferir, ele não vai reformar aquela decisão, ele não entende pelo lado do nosso cliente, realmente tivermos a condição de atacar através de recurso, às vezes vale mais a pena o recurso. A diferença é que o recurso ele vai para a segunda instância para ser analisado por desembargadores e no caso da justiça gratuita, se por exemplo seu cliente ele não pagar custas judiciais, ele não vai ter que pagar essas custas para que o recurso ele seja recebido, né? Então não vai fazer o preparo. Mas, por exemplo, seu cliente ele já não tem a gratuidade de justiça concedida, se ele entrar com recurso, ele tem que pagar o preparo. Para que esse recurso ele realmente seja analisado lá no tribunal, a gente tem que primeiro recolher o preparo, demonstrar a guia de pagamento, para que então ele seja recebido para os desembargadores, eles analisem e façam a decisão. Então, toda essa resenha aí que eu contei para vocês é para que vocês entendam um pouquinho como que funciona essa questão de recursos, de decisões e tudo mais. Lembrando que eu só posso entrar com recurso de uma decisão interlocutória. Então, eu não posso entrar com recurso de um despacho, por exemplo. Nesse caso, uma decisão interlocutória. Então, para que vocês entendam a diferença que existe decisão interlocutória e despacho. A decisão interlocutória, ela é uma decisão que não julga o mérito da ação, mas ela pode pôr fim a um pedido ali no meio dessa ação. Por isso que é possível que a gente ingresse com recurso para tentar reformar prosseguimento processual. Então agora chega de blá blá blá, eu vou dar uma tocada aqui e a gente conversa daqui a pouquinho mais.
gente, boa tarde. Já é segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e eu já tô aqui prontinha pra começar minha aula de inglês, que começa daqui a pouquinho, em 10 minutos. E eu queria papear um pouquinho com você sobre a importância da gente investir em outras línguas, principalmente na questão profissional. Então, já estou a postos aqui. Hoje a manhã ela foi bem tranquila, eu acordei, fui pra academia, já fiz meus exercícios. Isso é outra coisa também que eu quero conversar com vocês ainda nesse vídeo, para falar que uma das minhas metas desse ano foi a implementação de hábitos mais saudáveis, porque desde que começou a pandemia, a rotina alterou, e acho que para todo mundo, mas para mim, principalmente nessa questão, eu acabei falhando muito nesse processo de autocuidado, né? Nessa questão de se preocupar com a saúde mesmo. Eu nunca fui uma pessoa muito assídua, assim, de academia, confesso pra vocês. Eu ia, me empolgava e depois parava. Eu ainda estou neste processo, é um desafio. Porém, eu estou firme no propósito, é uma das metas que eu quero concretizar esse ano, de conseguir ser mais assídua nos exercícios físicos, porque outros hábitos, bons hábitos eu já cultivo, como beber água, comer bem, bastante legumes, verduras, apesar de gostar de umas gordurinhas. Mas eu sempre procurei me alimentar muito bem durante o dia, principalmente durante a semana. Agora, a prática de exercícios físicos é um grande desafio para mim na questão da constância. Então, esse ano eu quero usar isso como um desafio e eu quero convidar você também que tá aí do outro lado, procrastinando para cuidar da sua saúde, porque eu acho que isso não é só uma questão estética, é a gente se olhar no espelho, se sentir bem com o que vê, mas também, ao mesmo tempo, a gente cuidar da nossa casa, né? Porque quando a gente cuida da nossa casa, que é o nosso corpo, isso reflete pro externo e pros resultados que a gente recebe. Então, muitas vezes a gente acaba recebendo, né, uma fluidez, assim, não muito positiva, e isso tá muitas vezes ligado na questão de como a gente cuida de nós mesmos, porque como que a gente vai querer receber coisas boas se o que a gente tá emanando não são coisas positivas? Falta de sono, a falta do exercício em si como uma válvula de escape, tudo isso acaba gerando mais estresse no corpo, acaba também atrapalhando o nosso rendimento, na nossa produtividade e, consequentemente, afeta os nossos resultados. Então, eu comecei a pensar nisso e disse, não, esse ano eu preciso mudar, isso tem que ser uma das minhas metas e é o que eu quero fazer, e vocês vão comigo esse ano. Vamos ver se eu consigo chegar até dezembro firme e forte nesse propósito, com resultados mais positivos e cuidando mais de mim, que acho que isso que é o que importa, a gente cuidar da nossa casa, do nosso tempo. Aqui, e vou aproveitar esses 5 minutinhos antes da aula começar para bater um papo rapidinho com vocês a respeito da importância da gente investir em língua estrangeira, principalmente na questão profissional. Eu, Carolina, tenho conhecimento de inglês intermediário, já viajei, já me virei bem, mas eu senti a necessidade de aperfeiçoar meu inglês por duas questões. A primeira delas é que realmente eu quero falar bem, ter uma fluidez na língua, e a segunda por questões profissionais, principalmente para quem entra no direito. Essa é uma dica que eu dou. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer inglês, o inglês ele é muito importante. Eu achava que ele não era tão importante assim como diziam, mas quando a gente se forma, a gente vê que isso muitas vezes é um pré-requisito até para ser contratado em um escritório, principalmente na área empresarial, porque na área empresarial a gente acaba muitas vezes mexendo com contratos internacionais, atendendo clientes de outros países, e o inglês é uma língua universal, então você precisa saber falar. Então, se você, por exemplo, está na faculdade, tem a oportunidade de fazer um curso de inglês, mesmo que gratuito. Hoje, na internet, a gente tem uma série de recursos e aplicativos que ajudam a aprender inglês. Mas se você tiver a oportunidade de investir em um curso melhor, ótimo, invista, porque isso não vai ser um tempo perdido, você vai aprender. Vai de acordo com o seu tipo de objetivo e também com a plataforma, com o curso que você vai conseguir se assemelhar mais e conseguir se familiarizar, né? Isso é muito de pessoa para pessoa. Eu já fiz diversos cursos, nem com todos eu consegui me familiarizar. Hoje eu estou fazendo o curso da Wizard, isso não é uma propaganda paga, mas eu tô me familiarizando com o inglês de lá. Eu tô até com algumas pretensões de fazer umas alterações agora, fechando o livro que eu tô, de investir em algo mais relacionado à conversação, porque é isso que eu sinto a necessidade, embora a gramática ela seja muito importante. Eu, Carolina, quero
aumentar minha fluidez na conversação e no entendimento. Então, para mim, isso hoje é mais importante do que tão somente a gramática, que também é importante. Sou fluente em espanhol, eu falo muito bem e não precisei fazer nenhum curso para isso, mas foi a questão da convivência mesmo com a língua. E eu acho que isso é o que nos aproxima mais do entendimento. Então, assistir bastante filme, conversar com pessoas nativas, poder escutar músicas e ver traduções, ler livros, isso te aproxima muito mais da língua e do entendimento. Claro, um curso ele é necessário, como eu disse, pela questão também da gramática, da gente aprender o básico e de acordo com o seu propósito, por isso você precisa saber qual é o seu propósito. Mas é muito importante que a gente invista nas línguas, porque elas sim vão nos destacar como profissionais, vai destacar o nosso currículo, não deixa de ser cultura, a gente aprende, ainda mais se for viajar, e é algo que dentro do direito, eu falo isso para vocês, ela se torna fundamental. Então, o inglês é o básico, assim. E agora mesmo eu tô tentando aperfeiçoar isso, o meu inglês, fazendo um curso que eu senti necessidade e vendo o que eu posso melhorar, que é inclusive uma das minhas metas. Eu acho até que eu vou gravar um vídeo para vocês falando quais são as minhas metas, né, quais são os meus objetivos para esse ano e comparar com o ano passado, que eu acho que isso também pode estimular vocês aí do outro lado a incentivar em algum ponto, de repente a gente tem alguma meta parecida, e então a gente se ajuda e vamos juntos nos desafios, mas o inglês é uma dessas metas que eu tenho para 2022, de conseguir fechar o ano aperfeiçoando ainda mais a minha língua. Claro que não é de uma hora para outra, mas com muito estudo, empenho e força de vontade a gente consegue melhorar bastante. Então, é isso. Agora eu vou lá porque já tá na hora da aula, já tô quase atrasada e a gente conversa depois. Tô aproveitando aqui o intervalinho antes do almoço, que cheguei da ginástica, para dar uma organizada em alguns documentos de clientes. Eu acho que eu já comentei isso aqui no canal, não tenho certeza, ou se eu dividi no Instagram, por isso é um bom motivo para você me seguir por lá, que eu tô sempre dando dicas, como eu digo para vocês, eu tô sempre presente. Então eu sei que tem muita gente que ainda não me acompanha lá, então a tua chance de me seguir. Vai ter uma verdadeira bagunça, mas eu tô tentando organizar aqui essa papelada toda. E alguns documentos, sejam eles de demandas judiciais ou extrajudiciais, eu preciso ter à mão, eu preciso ter na minha gaveta. E uma maneira que eu encontrei de não ter somente no computador, quando são poucos papéis, é claro, são essas pastinhas aqui, que eu já mostrei pra vocês. Elas são bem fininhas, elas abrem e fecham, dá pra colocar documento. Comprei elas na Calunga, tem diversas cores, são bem baratinhas. Eu também costumo comprar esses envelopes. Eu sei que não é muito ecológico, mas como às vezes eu preciso ter esses documentos para alguma reunião, para algum atendimento, para demandas ou até mesmo para formalizar peças. Essa foi a forma que eu encontrei de conseguir me organizar sem ter muita papelada e sem deixar também de ter documentos no meu computador. Então, agora eu vou organizar aqui, preciso dar um jeito nisso, separar nas pastinhas. Eu também tenho etiquetas, veio etiqueta aqui, coloca o número do processo, se é um processo ativo, se já tá arquivado, se é documento de demanda extrajudicial, nome de cliente, enfim, para manter bem organizado e não ter risco de perder ou até mesmo de não achar alguma coisa. Então, vamos lá. Algumas pendências da rua. Cremezinho aqui da Bion, que já dá uma corzinha na pele. Daí não preciso colocar base.
Vamos ver. Isso aqui é muito bom para o verão. Dá um glowzinho na pele, uma corzinha bem. Dei uma pausinha no trabalho, no recurso que eu tô fazendo, que eu comentei pra vocês que eu tenho um prazo aí pertinho de findar. Agora só falta emitir a guia de custos, formatar tudo certinho. Eu vou resolver umas pendências agora na rua, de banco. E depois, sobrar um tempinho, eu vou comer um hambúrguer. Eu tô com desejo demais. Terminar de me arrumar aqui e depois eu volto. Oi, gente, hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro, e eu pulei um dia aí do vlog pra variar, mas porque eu tô numa correria pra terminar o recurso e tô planejando viagem, tem que decidir muita coisa em cima da hora, e amanhã eu tô indo viajar, então eu acho que eu vou terminar o vlog hoje, porque eu vou querer começar a gravar um outro vlog pra vocês da viagem, um vlogzinho mais offline, que eu sei que vocês curtem também assistir um pouco disso. Então, eu acabei de treinar, hoje o dia foi bem corrido, eu fiquei em função de conseguir emitir as guias e também para terminar o recurso, para poder distribuir ele o mais breve possível, porque o prazo finda na segunda, e como eu viajo e volto domingo, vai ficar muito em cima da hora. E eu também tô planejando uma outra viagem, que vai acontecer, se Deus quiser, né? Ainda não é certo, daqui a alguns meses, então tô nessa corrida aí para conseguir passagem. Hoje também já produzir conteúdo lá para vocês no YouTube, que vocês já vão ter visto, que é o vídeo das metas, o vídeo mais motivacional, em que eu dividi um pouco das minhas metas desse ano com vocês e dei algumas dicas de como a gente pode fazer para conseguir mais fácil concretizar as nossas metas do novo ano. Então agora eu tô cansada, tô até ofegante, mas tô satisfeita porque consegui já cumprir 13 dias aí de treino, então já tô cumprindo uma das metas que eu dividi com vocês, espero que vocês também estejam motivados aí do outro lado. Fiz um treininho de 50 minutos e já são quase 9 da noite, então agora eu vou subir, tomar um banho, jantar e depois descansar. Bom dia, pessoal! Quinta-feira, 10 de fevereiro, com barulho de obras aqui, porque nesse prédio só tem obra. E eu vou partir pro fim desse vlog, porque eu vou começar a gravar um vlog novo, como eu disse pra vocês. Neste momento eu estou aqui tomando meu cafezito e arrumando malas, porque vou viajar, tirar uma folguinha aí de 3, 4 dias no final de semana. E vou pra serra, vou gravar o vlog pra vocês, então por isso que eu estou encerrando este vlog, pra começar o vlog novo, em que eu parto daqui e vou pra serrinha e vou compartilhar tudo com vocês. Estou com esta cara de acabada, sem maquiagem, sem nada, porque acordei e continuei arrumando as coisas, matei a academia, não me julguem, já descumpri a minha promessa, mas vou recuperar, se der tempo hoje eu vou fazer academia lá no hotel.
Eu vou fazer amanhã, eu vou fazer no fim de, enfim, vou tentar praticar exercício aí pra não ficar muitos dias parada. Mas realmente eu não tinha como ir, porque a minha aula era agora, às 11 horas, eu vou sair daqui a pouquinho pra pegar a estrada. E tinha que arrumar tudo, enfim, tá uma loucura. E esse barulho ao fundo que tá maravilhoso. Ontem eu distribuí o recurso que eu comentei pra vocês que eu tava fazendo aí nesses últimos dias. Esqueci de gravar, eu distribuindo, mas assim que tiver a oportunidade eu entro ali no eProc e mostro pra vocês como que faz essa distribuição. Uma dica que eu queria dar pra quem é jovem advogado, quem tá começando aí, é novo nesse mundo, no caso de você ter um recurso em processo eletrônico, tá? Atenção, hoje quase tudo é eletrônico, né? Mas ainda temos demandas físicas. E você tem que interpor este recurso, né, em segundo grau. Como é que você vai fazer isso lá no sistema eletrônico? Aqui eu vou usar o eProc como exemplo, que é o sistema aqui do Rio Grande do Sul que a gente usa. Mas isso é válido para todos, inclusive tá na legislação ali do Código Civil. Quando a gente tinha os processos físicos, nós, advogados, tínhamos a obrigação de, junto com a interposição de recurso, anexar as peças obrigatórias e facultativas. Então, por exemplo, a decisão que a gente estava contestando, agravando, impugnando, a cópia da procuração do advogado, a cópia da petição inicial, alguns documentos de prova, enfim, dentre peças obrigatórias e facultativas. Nós tínhamos que anexar junto com a interposição de recurso para que o nosso recurso ele fosse apreciado e fosse aceito. Hoje, com os processos eletrônicos, nós não temos mais essa obrigatoriedade, isso se tornou uma faculdade. Por quê? Porque com o processo eletrônico ele está anexado ao processo originário, os desembargadores lá na análise deles, eles têm como olhar todas as outras peças, a inicial, enfim, a decisão, simplesmente clicando ali no processo originário. Então tá tudo interligado. Por isso que hoje a gente já não tem mais essa necessidade de anexar esses documentos que antigamente eram obrigatórios e também os facultativos. Porém, uma dica que eu dou, que foi o que eu fiz no caso, né? Eu facultativamente decidi anexar alguns documentos para facilitar o entendimento daquilo que eu estava pedindo, do que eu estava contestando. Então, não era obrigatório, mas mesmo assim eu fiz. Eu acabei anexando a decisão agravada, que eu entrei com agravo de instrumento, não sei se eu já tinha comentado isso. Eu anexei a decisão agravada, anexei alguns conteúdos probatórios, alguns documentos, fotos, enfim, explicativos para tentar instruir o entendimento dos desembargadores a respeito do que eu estava pedindo. E também anexei alguns outros documentos necessários que eu já tinha colocado na petição inicial. Eu não anexei a petição inicial, eu não anexei procuração nem nada, porque os desembargadores vão ter acesso a isso ali pelo processo originário. Mas é uma faculdade que a gente tem e eu penso que serve, de repente, para facilitar o entendimento. Então, se você tiver um conteúdo probatório que seja interessante ali e você está mencionando no seu recurso, eu acredito que é viável colocar e anexar, mesmo que os desembargadores eles tenham o acesso ao processo originário, porque de repente você facilita ali o entendimento enquanto ele está lendo o seu recurso. Então foi o que eu fiz e fica a dica aí para quem não sabia disso ou de repente para quem não tinha uma noção de que a gente pode ter essa faculdade nos processos eletrônicos hoje. Então esse foi o livrozinho que eu comprei, a obra desse mês. E por que inventário e partilha, gente? Por que na área familiarista? Porque por dois motivos, né? Essa doutrina, ela pode me ajudar, inclusive, nas questões patrimoniais de empresas. Então, a gente tem que ter, às vezes, um conhecimento, até fazer uma parceria com algum colega da área. Nós temos demandas de clientes que precisam de respaldo em relação à proteção patrimonial. Então, muitos clientes, às vezes, procuram para tentar entender como que o regime de bens de um casamento pode afetar, no caso de uma dissolução de sociedade, no caso da retirada de um sócio, né?
Então, às vezes é importante a gente também entender questões patrimoniais. No caso, esta obra aqui, ela vai me servir mais para uma outra demanda que eu atuo dentro do direito civil, que é justamente um processo de inventário e partilha. E como esse autor, que é o Conrado Paulino, né, da Rosa, ele é muito bem renomado, né, as obras dele, eu ainda não tinha tido a experiência de ler, mas recebi indicações muito positivas. Adquirir esta obra, que eu tenho certeza que vai me ajudar, porque ela é muito mais prática, né? Então, ela, além de trazer os resumos referentes à matéria, ela traz modelos de petições, escrituras, e como eu já atuo em uma área específica, eu acho que esse livro ele vai me ajudar bastante, então eu resolvi adquirir ele. Se alguém já tem esse livro, deixa aqui nos comentários se gostou, se é da área familiarista, enfim, de repente fica a dica aí pra vocês. Quase prontinha pra subir a serra. Tô com um lookinho bem básico, ó, blusinha folgadinha, fresquinha, que eu comprei ontem na Rabushi, o meu relógio, os shorts jeans, tênis no pé, depois eu mostro pra vocês o look. E antes de finalizar esse vlog, eu tenho uma notícia muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Vocês viram que eu mostrei aqui o livro que eu adquiri, Inventário e Partilha, de Direito de Família, ó, dos autores o Conrado Paulino e o Marco Antônio Rodrigues. E eu tenho uma novidade muito legal para vocês, meus seguidores que acompanham aqui no canal e me acompanham lá no Instagram. Conrado Paulino me liberou, me cedeu um desconto em todas as obras dele, e esse desconto é válido para todos que me acompanham, todos os meus seguidores. Eu fiquei muito feliz com isso. É a primeira obra que eu adquiro do autor, mas eu sei que é uma obra que tem muita credibilidade, que é um autor muito renomado e bem falado. Eu fiquei muito feliz dele ter me notado e conseguido também um desconto, não só para mim, mas para todos que me acompanham, todos os meus seguidores, colegas, sejam da área de família ou pessoal que se interessa pelo tema, na faculdade. Eu tenho certeza que vocês vão estar adquirindo uma obra muito fantástica, uma obra que vai ajudar vocês a entender o direito de família bem esmiuçado mesmo. Então, vou deixar o cupom de desconto aqui. Aproveitem para adquirir com desconto, aproveitem essa oportunidade. Eu fiquei bem contente de vir aqui compartilhar com vocês essa novidade. E é isso, pessoal, eu vou encerrando o vlog por aqui para pegar a estrada e começar a gravar o outro vlog. Obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, o comentário, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!